Sr. Ministro. Nós queríamos centrar a nossa intervenção em torno das questões da Ucrânia e não partilhamos a visão simplista que o Sr. Ministro tentou aqui transmitir do conflito e dos problemas que se passam naquela região. Todo o cenário que se vive hoje na Ucrânia e na Rússia não pode ser encarado como uma ação em que se analisa apenas os últimos atos da Rússia relativamente à Ucrânia. Ela tem que ser precedida de uma análise do que é que se passou na Ucrânia e o golpe de Estado promovido e apoiado pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela NATO. A verdade, Sr. Ministro, é que nós queremos aqui manifestar uma grande preocupação relativamente à ingerência do que é a vida interna da Ucrânia e a promoção de forças nazis e fascistas na Ucrânia. Os seus deputados podem se rir, mas a verdade é que em Odessa foram assassinados 38 comunistas e dirigentes sindicais numa casa sindical. Dá vontade para rir. Nazi Hitler, o nazi alemão, também primeiro começou por matar os comunistas e depois atacou todos os restantes. E, portanto, não há aqui motivo de riso, senhores deputados. Em Odessa foram assassinados 38, a maior parte deles, 38 pessoas, a maior parte deles comunistas e dirigentes sindicais, assassinados por forças nazis. E se isto não leva a nenhum tipo de preocupação por parte da União Europeia, bom, o que nós podemos concluir é que a União Europeia utiliza forças nazis e fascistas para impor os seus objetivos geoestratégicos. Mas não é só o assassinato que está em curso. É a destruição de sedes do Partido Comunista na Ucrânia, foram expulsos os deputados do Partido Comunista da Ucrânia da Rada do Parlamento ucraniano, o Partido Comunista da Ucrânia está sob a ameaça de ilegalização e, portanto, nós temos um cenário em que, efetivamente, as liberdades que a Europa tanto fala estão comprometidas e não há qualquer tipo de reação relativamente a esta matéria. O que se passou na Ucrânia foi um apoio indecente por parte da União Europeia, da NATO e dos Estados Unidos relativamente a um golpe de Estado fascista que tinha características e tem características de apoio de oligarquias que querem dominar os recursos naturais e o poder económico na Ucrânia e que naturalmente merece aqui a nossa contestação. O Ocidente, a NATO e a União Europeia, Sr. Ministro, não têm grande legitimidade para criticar o que a Rússia fez. E aqui quero já desde dizer que nós não estamos aqui a defender a Rússia. A Rússia, ao contrário que alguns partidos tentam de uma forma enganosa e mentirosa transmitir, já não tem nada a ver com os comunistas, é uma economia capitalista, de capitalismo selvagem, em que as oligarquias dominam aquele país e há milhões e milhões de pessoas a passar fome. Não tem nada a ver com os comunistas. Mas a verdade é que a União Europeia, a NATO e o Ocidente não têm legitimidade para criticar o que a Rússia fez depois da ingerência que a própria NATO e a União Europeia fizeram no golpe de Estado na Ucrânia e não têm legitimidade depois do que aconteceu no Kosovo. É que o Kosovo, aquilo que a NATO e a União Europeia fizeram no Kosovo, é aquilo que a Rússia está a fazer agora com a Crimeia. E, portanto, abriu-se um precedente gravíssimo, criticado pelo PCP na altura e agora está a ser utilizado pela Rússia relativamente a esta matéria. E, portanto, nós, aqui, a preocupação do Partido Comunista Português, além de afirmar que o perigo do crescimento das forças nazis e fascistas na Europa está a ter e a necessidade de um alerta relativamente a esta matéria e de uma intervenção para pôr termo aos nazis, porque efetivamente já estão a assassinar pessoas, bom, é esta a necessidade e a segunda necessidade é impedir que haja um cenário de guerra naquele país. E a necessidade de evitar o envolvimento de Portugal e que Portugal contribua para a paz e não para a guerra, como obriga a nossa Constituição. Mas nós vemos com grande preocupação a deslocação de meios e efetivos militares da NATO para a Europa de Leste, num quadro em que, Sr. Ministro, há uma escalada clara da tensão e da confrontação com a Federação Russa. E, portanto, esses exercícios de visibilidade da NATO, Sr. Ministro, não ajudam a resolver o problema, antes provocam e podem ter consequências dramáticas, que é uma guerra entre aqueles países, a NATO, com Portugal envolvido indiretamente, e a Federação Russa. Sr. Ministro, nós bem sabemos o que é que está em causa.
a Rússia, como um país dominado por oligarcas que é, está naturalmente a defender o acesso ao Mar Negro, que ficou comprometido, e, por sua vez, ao Mar Cáspio, a necessidade de salvaguardar o oleoduto que foi recentemente construído por parte da Rússia, que vai buscar gás e petróleo ao Mar Cáspio e que o transporta por via do Mar Negro para a Europa. E isso é que está em cima da mesa, e é por isso que se está a provocar esta guerra. É o petróleo a ditar o sangue novamente, bem como é o sistema de defesas antimíssil. E a Rússia está literalmente a ser cercada pela NATO com um sistema de defesa antimíssil que a impede de ter um sistema de defesa próprio, e naturalmente a Rússia está a tomar medidas relativamente a esta matéria e, portanto, se queremos paz, nós temos que dar espaço para que não haja ingerência nestes países, que haja um espaço em que o sistema antimíssil encontre um equilíbrio para permitir que a Rússia tenha os seus sistemas de defesa próprios, e não uma perspectiva de confrontação que a NATO tem vindo a fazer ao longo dos anos, que é empurrar os equipamentos militares, o sistema antimíssil, sucessivamente a encostar à fronteira russa. E, naturalmente, isto é que está a provocar a escalada de tensão. E, portanto, era necessário um recuar, o criar uma zona de tampão em que não há presença militar da NATO relativamente à Rússia, e aí criar um equilíbrio entre as duas forças. E se houver vontade política, isto consegue-se com facilidade. Ora, não parece ser esse o caso, Sr. Ministro. E é essa a nossa preocupação. É que a NATO prepara-se para a guerra. E os sucessivos sinais que temos vindo a encontrar são sinais de que há a utilização, preparação para um cenário de guerra com a Rússia que terá consequências verdadeiramente catastróficas. Nós entendemos, Sr. Ministro, que o nosso país não pode ser envolvido nisto. E, portanto, a pergunta que lhe queremos fazer é saber se neste cenário em que há estas preocupações todas, o que é que o Sr. Ministro e o seu Governo vão fazer relativamente a esta matéria. Nós entendemos que há necessidade de diálogo, de responder às pessoas e ao seu descontentamento. Há legítimo descontentamento, quer na Ucrânia, quer na Rússia, que resulta da recuperação capitalista e das injustiças todas que lá se vivem. Mas esse descontentamento não pode ser utilizado para fins geoestratégicos de impor outros interesses, nomeadamente as questões do petróleo e do gás natural, ou interesses geoestratégicos políticos. E, portanto, nós entendemos que é preciso diálogo, responder aos problemas das pessoas para efetivamente evitar um cenário de guerra. E era essa a questão que eu lhe queria colocar. O que é que o governo português vai fazer para evitar a guerra naquela zona? E o que é que o governo português vai fazer, nomeadamente, para pôr termo àquilo que é o crescimento das forças nazis no leste da Europa, com tomadas de posição política relativamente a esta matéria? E nós defendemos é que não deve haver ingerência naqueles países, mas também não deve haver promoção das forças neonazis naqueles mesmos países. Relativamente às lajes, Sr. Ministro, dá nota do seguinte: nós registámos com preocupação a situação das lajes. O Sr. Ministro acabou de dizer que o processo está suspenso e, portanto, não há grande pergunta a colocar. Aqui apenas queremos deixar publicamente a nossa preocupação relativamente aos trabalhadores portugueses e ao impacto que as lajes têm na economia local e a importância que as lajes assumem para aquela região e para aquela população em concreto e para a economia local, que naturalmente a saída da base das lajes teria consequências muito graves do ponto de vista económico e social, e a não serem encontradas soluções alternativas para aquele equipamento. E para já disse, Sr. Ministro.